Parte 3 das minhas impressões da saga Harry Potter, né? De todos os livros de Harry Potter. Agora o terceiro, que é O Prisioneiro de Azkaban, o queridinho, né? Dos Potterheads, dos fãs de Harry Potter. O Prisioneiro de Azkaban, pra todo mundo é o filme favorito. Pra mim não é, mas é top 3, tranquilo. E o que dizer do livro, né? Esse livro é maravilhoso, né? Esse livro que tem o Vira-Tempo, tem o Bicurso, tem o Sirius, tem o Sirius aqui, tem toda aquela história, tem o Lupin, os bichos-papão. É maravilhoso esse livro. Ainda não é meu favorito, mas com certeza é um deles. Aqui, quando eu assisti o filme de O Prisioneiro de Azkaban, eu não entendi direito aquela parte do Sirius com o Lupin lá, onde eles explicam a parte do Pedro Pettigrew. Não entendi. Quando eu vi essa parte, eu tive que voltar pra ver de novo, pra ver se eu entendia. E eu entendi vagamente e continuei pra não ficar preso, né? Pra não ficar preso nesse looping. Mas aqui eu sabia que eu já tava ansioso. Quando eu comecei Harry Potter, eu já tava ansioso pra começar o Prisioneiro de Azkaban. Porque pra saber, entender de uma vez por todas aquele plot, né? Porque é um plot. Você fica o livro todo acreditando que o Sirius é um assassino, que ia matar o Harry Potter, depois não é. Não é bem isso, né? Tem uma história por trás, então é um plot twist. E então eu já tava ansioso pra essa parte. Lendo Pedra Filosofal, eu já tava pensando, quero chegar no Prisioneiro de Azkaban, quero entender aquela história do Pedro Pettigrew, aquela história do mapa do Maroto, que até hoje eu não entendi tudo, tá? Do mapa do Maroto, tem muitas coisas, mas aqui deu pra entender bem, porque são várias e várias páginas, né? Dedicadas a te explicar o que aconteceu realmente, né? Então, o que aconteceu realmente? Vamos ver se eu lembro. O Sirius Black é um animago, né? Então ele se transforma num cão preto. Ele captura o Ron, bem resumidamente, grosseiramente ele captura o Ron e leva ele pro Salgueiro Lutador, pra dentro, né, do Salgueiro Lutador, que tem uma salinha lá, que é a Casa dos Gritos. É alguma coisa da Casa dos Gritos lá, né? Enfim. Salgueiro Lutador. E aí o Harry e a Hermione tentam entrar, apanham pra caramba do Salgueiro, mas no fim conseguem entrar, né? Se eu não me engano, com a ajuda do Bichento. O Bichento. Ele aperta o nó lá. E aí ele entra. E aí tá lá o Sirius, aí aparece o Lupin, aí o Lupin ajudando o Sirius, aí dá aquela noção, pronto, traidor. Esse Lupin é o traidor e não sei o que, não. Não é bem isso. E aí ele explica a história. Que lá no passado, a Lilian e o Thiago, o Voldemort estava solto, então o Lilian e o Thiago estavam correndo perigo, estavam todo mundo correndo perigo, e eles especificamente. O Dumbledore sabia disso por conta que ele já sabia da profecia. Enfim, basicamente, eles estavam protegidos pelo feitiço Fidelis, que é o feitiço do Fiel do Segredo, onde se eu sou o Fiel do Segredo, só eu posso te passar uma localização. Se eu sou o Fiel do Segredo de uma casa, só eu posso passar essa localização. É como se só eu soubesse. E aí eu que decido pra quem eu passo, entendeu? Dessa forma, o Fiel do Segredo deles, da casa da Lilian, do Thiago e do Harry Potter, consequentemente,
seria, logicamente, o Sirius, que era o melhor amigo do... Meu Deus. Que era o melhor amigo do Thiago. Porém, os próprios Sirius deu a sugestão, não, melhor não ser eu, porque é muito óbvio. É muito óbvio, o Voldemort vai saber e vai querer me torturar e não sei o que. Não que ele fosse falar, né, mas... Ele falou, vai ser muito óbvio, é melhor ser o Rabicho, porque o Rabicho era amigo do Thiago, mas não tanto, era amigo pero não muito. Então, escolheram ele para o Rabicho, que é o Pedro Pettigrew, para ser o fiel do segredo da casa deles. Péssima escolha, porque ele era um traidor e ele foi lá falar pro Lord Voldemort, pro Lord das Trevas, aonde que era a casa da Lilian do Thiago. Dessa forma, o Lord Voldemort encontrou e fez tudo aquilo que a gente já sabe, né? Com os pais do Harry. E tentou fazer aquilo lá com o Harry também. Tudo que a gente já sabe. Beleza. E assim, grosseiramente, assim, essa parte é uma parte um pouco que foge da minha memória. Mas eu lembro dos Sirius e o Rabicho estarem discutindo no meio, assim, da comunidade trouxa. E aí o Rabicho acusando os Sirius de ter falado aonde eles moravam, né? E gritando e falando alto, e os Sirius rebatendo e eles discutindo. E aí o Rabicho, né, o Pedro Pettigrew, foi lá, matou os trouxas, todos os trouxas, que eram vários, que estavam vendo eles discutindo, arrancou o próprio dedo e o Pedro Pettigrew também é um animago que se transforma num rato, né? Ele arrancou o próprio dedo e virou o rato e saiu correndo pelo esgoto. Dessa forma, incriminando os Sirius, né? Ele, se não me engano, até antes dele se matar, ele saiu gritando, falando: Sirius, não faça isso, metendo louco como se fosse o Sirius que tivesse feito aquilo. E aí arrancou o próprio dedo, virou um rato e tal. E aí as outras pessoas que chegaram, e os bruxos que chegaram também no Ministério da Magia, né? Porque, né, algo dessa forma, usando magia no meio dos trouxas, o Ministério da Magia automaticamente foi acionado, né? Chegaram lá e a cena que eles vieram, um monte de trouxa morto, o dedo do Pettigrew arrancado e o Sirius lá com a varinha, né? Com certeza depois que ele empunhou a varinha. Então, obviamente, com essa cena do crime flagrante, Sirius matou os trouxas e matou o Pedro Pettigrew, porque o dedo dele tá aqui. E aí ele foi preso, né? Foi levado a Azkaban por conta dessa acusação de ter matado vários trouxas e o Pedro Pettigrew. Basicamente foi isso a cena. Isso depois. E aí ele traiu e tal, e tudo isso aconteceu. E esse rato que ele se tornou é um rato que tá faltando um dedo, que é o Perebas, que é o rato do Rony, que foi durante anos lá o rato do Rony. E aí o Sirius, sabendo disso, ele fala: esse rato seu, tudo aquilo lá que tem no filme também. É ele viveu há quanto tempo? Ah, isso não é normal com um rato, não sei o que e tal. E aí eles se transformam ele, o Pedro Pettigrew lá e tal. O Harry se convence disso. E aí eles têm a ideia de matar o Pedro ali, né? Depois de transformar, eles têm a ideia de matar, mas o Harry não deixa, fala: não, vocês vão se tornar assassinos, toda aquela historinha, né? Ou se você matar eles, vocês vão ser igual a ele. E não sei o que, aí deixa ele vivo. Mas isso vai ser muito importante lá na frente. Por mais que no momento que você lê isso aqui e você pensa como o Harry Potter foi burro, como ele foi anta, lá na frente você vai perceber que a melhor coisa que ele fez foi ter poupado a vida do Pedro Pettigrew. Vai ser muito importante isso lá na frente. Então, basicamente é isso. A explicação. E aí, né? No filme mostra essa parte eu não lembro. No filme mostra o Lupin vendo o mapa do Maroto, né? E vendo o Pedro Pettigrew lá andando. E ele desconfiando, né? Se eu não me engano, isso não acontece no livro. Acontece de outra forma. Não me lembro qual. Não vou lembrar.
Mas é isso, um livro maravilhoso, não é o melhor livro. É um dos melhores, não é o melhor filme pra mim. É um dos melhores, com certeza. Prisioneiro de Azkaban é maravilhoso. Mas com certeza é o filme mais fiel. Isso que eu posso dizer. É o filme dos filmes de Harry Potter, é o filme mais fiel. E o menos fiel é o próximo, que é o Cálice de Fogo. Mas o mais fiel é o Prisioneiro de Azkaban. Com certeza. Por isso, eu acredito que ele é tão amado assim pelos fãs. E a nota que eu dei pra esse, não sei se foi 4,5. Deve ter sido 4,5. Não desculpe. A melhor até agora, né?